Bom dia, professor. Falar um pouquinho sobre o algoritmo de busca baseado em A Estrela, onde escolhemos que um personagem vai procurar um objeto perdido, né, no tabuleiro. Somos o grupo 5, composto por Bruno Carvalho e Fernanda Souza. E o que se deve saber, a princípio, é que esse algoritmo A Estrela ele visa encontrar o menor caminho em um gráfico de um vértice inicial a um vértice final. Por isso que ele é também conhecido como algoritmo de busca de caminho em grafo. O que seria esse caminho em grafo? Ele seria exatamente é como se fosse um passeio sem passar por nós repetidos. Ele nunca passa por um mesmo nó. Todos os nós vão ser diferentes entre si, né? Ele seria também um agente baseado em objetivo, porque ele vai considerar as ações futuras e o quanto seus resultados são desejáveis. Ele também pode ser conhecido como agente de resolução de problema, né? Porque, assim, quando ele fala que ele vai considerar as ações futuras, como ele visa o menor caminho, né, entre dois vértices, ele vai ver ao seu redor qual o menor caminho a ser traçado. E se você passar por aquele caminho, se esse resultado é desejável ou não. E ele vai ser a resolução por busca, né? Vai ser do tipo de busca informada, porque o algoritmo ele vai fornecer orientações sobre onde procurar soluções. Onde vai procurar soluções? É dito que nesse algoritmo A Estrela é composto por uma funçãozinha chamada f igual g mais h, onde ele sempre vai buscar o menor f para traçar, né? O menor custo para você seguir o caminho. Como eu já tinha falado, né, dado por essa equação-chave, onde f igual a g mais h, dado que essa função f, né, seria uma função global de avaliação, o g seria a função de custo e o h seria uma função heurística. Cabe informar também uma curiosidade, que essa busca informada ela seria também vista como eu já tinha dito, né, a busca pela melhor escolha, que ele é conhecido como um algoritmo chamado de best first, que é o melhor primeiro. Ou seja, um método de busca que ele procura otimizar a solução, considerando todas as informações que ele tem até aquele momento. Não apenas a última informação, né, ele considera tudo. Por isso que no final eu vou falar que ele armazena muita coisa na memória, então esse é um ponto fraco. Enfim, voltando ali para o nosso algoritmo, né, que ele se baseia nessa função, onde a ideia, no caso, é evitar expandir caminhos que são caros, por isso que ele vai fazer uma análise dessa equação, onde o f vai ser a função global de avaliação, como eu já tinha falado. Essa função global de avaliação, ela serve exatamente para computar o custo total de movimentos para cada célula. Ele vai ver o caminho sendo calculado de nó em nó, no nosso caso vai ser verticalmente e horizontalmente. E, como eu já disse, né, ele vai ver o custo total estimado do caminho até o objetivo. Aí vai ter a função g, né, função de custo, onde ele vai ver o custo até o momento para alcançar n. No caso, essa nossa função g ela é composta do g do nó atual mais o custo até o vizinho. No nosso caso, a gente vai ver, na verdade, né, quando o Bruno mostrar o algoritmo, que o nosso g vai ser baseado no g do nó pai, que é 0, mais o custo do movimento até o vizinho. Ou seja, o nosso ponto inicial, o nosso g inicial vai ser 0. Aí vai ser o g do nó atual, ou seja, 0, mais o custo até o vizinho, que vai ser, por exemplo, 10, horizontalmente ou verticalmente. E aí a função heurística, né, que é o custo estimado até o objetivo. A função heurística, ela basicamente vai ser a distância estimada do vizinho até o nó destino, ou seja, tem ali o nosso personagem, né, o nosso homem de lata, aí o nó vizinho dele, a gente vai pegar essa distância estimada desse nó vizinho até o destino, que no caso seria o coração, que é o que eu vou explicar, né? Que o nosso problema proposto é exatamente esse, um homem de lata que busca o seu coração.
ele vai percorrer esse caminho, né? Ele vai verificar o menor caminho para encontrar o coração dele. Aqui está o nosso tabuleiro, e vamos falar um pouquinho sobre a definição do problema, né? Onde o estado inicial, como eu já tinha dito, vai ser aqui representado por esse homem de lata. O estado final vai ser o coração dele, onde ele quer chegar. As ações possíveis os caminhos que eles podem percorrer, né? O espaço de estado aqui é o mapa, o tabuleiro representado. E o custo é quanto vai valer cada caminhada dessa, que a gente adotou uma função de custo, né, que seria euclidiana, que é a distância dos pontos lá. Enfim, o nosso elemento, que vai ser melhor representado, no algoritmo, todos esses quadrados com x vão ser representados por 1, que são as barreiras intransponíveis. Os quadrados vazios vão ser representados por 0, que são os locais onde o personagem consegue andar, né, que são os quadrados livres. Vai ter um número 2 aqui no lugar do personagem, que vai, no caso, representar o personagem. Vai ter um número 3 aqui no target, que é o objetivo, que no nosso caso vai ser o coração. Aí, em síntese, a gente vai ter aqui o nosso homem de lata sendo o nó atual, com custo 0, né, g igual a 0. E vai ter aqui os seus vizinhos, com o custo do movimento, a gente vai supor que, sei lá, um custo 10, mais o custo do nó, o nó pai, né? No caso 0, ou seja, 10 mais 0, aí vezes vai ser a distância, né, percorrida aqui, no caso o nosso H, vezes 10, mais o custo aqui de G, que no caso é dado por F igual a G mais H, né? Enfim, aí ele vai percorrer onde esse quadrado verde aqui está representando o nó atual e os quadrados rosas estão representando os nós vizinhos. Aí eles são também conhecidos por nós, na verdade, listas abertas, né? Onde são as possibilidades onde ele pode caminhar, mas aí ele tem que avaliar de antemão o valor de F, qual desses dois quadrados tem o menor custo para se caminhar. Aí, no caso, ele escolheu aqui esse de baixo, depois de calcular, né? E assim sucessivamente, ele vai analisando, aí depois ele vai passando para esse roxo, né? Porque ele já representa aqui que é uma lista fechada, que esse quadrado já entrou numa lista fechada. Aí esse quadrado verde, que no caso é o nó atual, vai caminhando até o seu vértice final, o seu objetivo, né? Enfim, ele vai fazendo esse caminho aqui, ele vai percorrendo vai buscando o menor caminho até o objetivo. Que no caso seria o menor F, né? Ele vai utilizar esses caminhos aqui de menores Fs. Que é o seu objetivo, que é o coração. Fala um pouquinho só da propriedade de buscar, porque esse tabuleiro aqui vai ser melhor representado no algoritmo, né? Só para ter uma ideia geral do caminho que ele vai percorrer, desviando, é claro, das barreiras que ele não pode passar, que são intransponíveis, e optando pelo menor caminho. As propriedades da busca do A estrela, tem a dúvida ali se ela seria completa. E sim, ela seria completa, a não ser que tenha uma quantidade infinita de nós, né? Mas não é o caso. O tempo, no pior dos casos, ele seria exponencial, e o espaço seria um problema, né? Porque ele mantém todos os nós na memória. Então, essa memória seria o ponto negativo, talvez o ponto fraco do A estrela. E ele é uma propriedade de busca ótima, e ele é otimamente eficiente, porque nenhum outro algoritmo de busca ótimo vai ter essa garantia de expandir um número de nós menor do que o A estrela. Porque eles correm o risco de omitir alguma outra solução ótima, né? Mas enfim, aí vamos seguir aqui para o Bruno com a implementação e execução do código para ficar um pouco mais claro, né?